Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, telespectadores do canal 16, eu quero aproveitar a oportunidade de também cumprimentar a presença dos senhores vice-reitores da Universidade de Passo Fundo, professora Bernadette Dalmolin, professora Agenor Dias de Meira Júnior. Também quero cumprimentar aqui os senhores diretores, em especial os nossos homenageados, a professora Eliara Levinsky e o professor Edson Casagranda. Da mesma forma, cumprimentar os senhores ex-diretores, integrantes da Fundação Universidade de Passo Fundo, professores, funcionários, alunos e, de forma bastante carinhosa, os nossos artistas que abrilhantaram o início da nossa sessão, o Edugas e a Aline, com essa brilhante música Wave. Dizer que hoje é um espaço de vereador, do orador do grande expediente, onde nós, cada um dos 21 vereadores, utiliza para fazer uma prestação de contas do seu trabalho, para fazer alguma sugestão de demanda. Muitas vezes homenagens são protagonizadas nesse período. E eu, como fiz aos 50 anos da Fundação, a questão de aproximadamente 60 dias atrás, eu utilizo esse espaço para prestigiar essas duas unidades da Universidade de Passo Fundo, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e a Faculdade de Educação. Eu inicio a minha manifestação destacando um trecho de autoria do educador Paulo Freire, onde ele diz: se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. E é com esse sentido transformador e proativo a que se referia Paulo Freire que as duas unidades acadêmicas se consolidaram e formaram, ao longo desses 60 anos, profissionais críticos, qualificados e inspiradores. Os cursos que constituem as unidades foram precursores na história da Universidade de Passo Fundo. E antes mesmo da sua fundação, já estavam em funcionamento. Ambas as unidades tiveram origem da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, criadas em 1957, pelo então Consórcio Universitário Católico, e que posteriormente viria a se fundir com a Sociedade Pró-Universidade de Passo Fundo. Desde 1971, como Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFCH oferece as graduações em Filosofia, Licenciatura e Bacharelado, Letras, Inglês e Espanhol, História, Psicologia e Secretariado Executivo. E conta com programas de mestrado e doutorado e inúmeros cursos de pós-graduação lato sensu, contribuindo com a formação inicial e continuada dos estudantes. O IFCH tem, entre suas responsabilidades, a missão de contribuir com a formação humanística dos alunos. Nesse contexto, destaca-se a importante contribuição das áreas de ética e conhecimento, ciências sociais, língua portuguesa e língua estrangeira. Por essa razão, o IFCH tem papel fundamental na consolidação da UPF, como instituição que busca oferecer conhecimento técnico-científico à comunidade e formar cada vez mais profissionais qualificados. Já o ensino de professores, aliados a uma formação interdisciplinar, fica por conta da FAED, que mudou a realidade da educação regional e fez as discussões
sobre os processos educativos serem pauta diária do Norte Gaúcho. Hoje, a Faculdade de Educação oferece 3 cursos de graduação, sendo Pedagogia, Serviço Social, Design de Moda e ainda mestrado e doutorado em Educação e demais cursos de especialização. As ações da FAED são norteadas por uma proposta que pretende habilitar o aluno a ler o mundo, na expressão famosa de Paulo Freire. Ela pensa a formação dos profissionais com a missão de possibilitar a criação ou a produção de conhecimentos, a investigação de questões educacionais e os desafios da formação profissional é a atividade que constitui uma das bases da formação dos cursos da FAED. No mínimo, são unidades desafiadoras e transformadoras para a nossa sociedade. Em recente entrevista, querido diretor do FCH, professor Edson Alencar Casagranda, destacou a coragem da unidade em manter-se firme em sua opção pela formação humana. E eu vou mais longe, e parabenizo desde já a FAED e o FCH pelo compromisso assumido com a cultura, com o raciocínio crítico, com o ensino, a educação básica e com as artes. Sabemos como é desafiador, nos dias de hoje, se comprometer com essas áreas. Ao longo dos anos, a FAED e o FCH se consolidaram e passaram a contribuir com a formação de professores e pesquisadores, bem como com o desenvolvimento educacional da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Assim, lembrar os 60 anos dessas instituições significa valorizar a história de quem iniciou o movimento do ensino superior de Passo Fundo e mudou o seu contexto social e cultural. Pessoas corajosas que encararam lá em 1957 esses desafios, superando todas as suas dificuldades. Em nome dos atuais diretores, professora Eliara Levinsky, diretora da Faculdade de Educação, professor Edson Casagranda, diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, fica o reconhecimento da Casa do Povo a todo o corpo docente que contribui diariamente, como já dito, com a formação de qualidade dos nossos estudantes e também a todos aqueles educadores que já passaram por essas 2 instituições. É devido à contribuição e colaboração de cada um que hoje celebra junto essa importante história. E nada mais justo do que a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores, nessa data importante, reconhecer os 60 anos dessas 2 unidades. Em 2013, a Universidade de Passo Fundo foi reconhecida pelos seus 45 anos. Em 2016, a Faculdade de Direito foi reconhecida pelos seus 60 anos. Há 2 meses atrás, a Fundação Universidade de Passo Fundo foi reconhecida pelos seus 50 anos. Certamente, o ano que vem, a Universidade de Passo Fundo será reconhecida por essa casa, pelos seus 50 anos, mas mais do que toda essa história, todos esses anos de crescimento e parceria com o desenvolvimento regional, é importante saber que essas unidades são especiais, não só, como já dito, pelos professores, servidores e alunos, mas também por ajudarem no crescimento e no desenvolvimento da nossa querida Passo Fundo. Então, eu faço essa homenagem como um abraço carinhoso de todos os parlamentares dessa casa. Me permita o senhor presidente fazê-lo em nome dele, em nome da mesa diretora, porque é de fato um compromisso que a cidade de Passo Fundo tem ao longo dos seus 160 anos em reconhecer todas as instituições que são fundamentais para o crescimento dessa cidade. E eu, como ex-aluno
e professor da Faculdade de Direito, me sinto muito mais prestigiado em poder abraçar e reconhecer carinhosamente o trabalho das senhoras e senhores, e também como filho de uma querida professora, a professora Jalila, que também prestigia essa solenidade, que foi há muito tempo professora da Faculdade de Educação. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu peço que Vossa Excelência, se puder, suspender a sessão e que nós possamos convidar, então, a senhora diretora da Faculdade de Educação, a professora Eliara Levinsky, que fará, em nome dos nossos homenageados, o seu pronunciamento dessa tribuna. Antes disso, senhor presidente, eu peço que nós possamos, então, fazer a entrega das placas comemorativas, alusivas a essa homenagem, e convido, antes mesmo da professora Eliara, que possa comparecer aqui à frente da nossa mesa diretora, os senhores reitores, professora Agenor, professora Bernadette, também os senhores diretores das duas unidades homenageadas, professora Eliara e o professor Edson, então, que possam receber das mãos dos vereadores essa importante distinção. Peço a suspensão da sessão, senhor presidente. Está suspensa a sessão pelo tempo que falta para os 30 minutos, vereador Patucci. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das placas. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores, honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo confere a presente placa de honra ao mérito à Faculdade de Educação, FAED-UPF, em reconhecimento aos seus 60 anos de atuação na formação de professores e por ter contribuído com o desenvolvimento educacional da região, conforme iniciativa de autoria do excelentíssimo vereador Márcio Patucci. Assina o vereador Patrick Cavalcante, presidente, Passo Fundo, 22 de novembro de 2017. Segunda placa com o seguinte teor: Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores, honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo concede a presente placa de honra ao mérito ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFCH-UPF, em reconhecimento aos seus 60 anos de atuação na formação de professores e pesquisadores e por ter contribuído com o desenvolvimento educacional da região, conforme iniciativa de autoria do excelentíssimo vereador Márcio Patucci. Assina o vereador Patrick Cavalcante, presidente. Passo Fundo, 22 de novembro de 2017. Uma boa tarde a todos.
e em nome da Faculdade de Educação e do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, gostaríamos de cumprimentar o senhor Patrick Cavalcante, presidente da Câmara, e em seu nome cumprimentar todos os vereadores desta casa. Cumprimentar também a professora Bernadette Dalmolin, vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, professora Agenor de Meira Júnior, vice-reitora administrativo, vice-reitores que estão representando a Universidade de Passo Fundo. Cumprimentar meu colega Edson Casagrande, diretor do IFCH, que me confiou a sua representação nesta fala. Cumprimentar os colegas diretores da Universidade de Passo Fundo, a acadêmica Ticiane, representando os estudantes da Faculdade de Educação e também do IFCH, os funcionários das duas unidades acadêmicas, os professores das unidades, os professores aposentados, enfim, toda a comunidade da Universidade de Passo Fundo. Cumprimentar também a professora Ádia Zambuja, secretária municipal de Educação de Soledade, e em seu nome, todos os representantes da região que dialogam com o IFCH e a FAED. Cumprimentar o professor Elton Demarque, coordenador regional da 7ª Coordenadoria de Educação, professora Gianete Basso, representando o secretário municipal de Educação, professor Edmilson Jorge Ramos Brandão. Cumprimentar também o professor Eduardo, representando o CMP, a imprensa local, a imprensa da Universidade de Passo Fundo. Cumprimentar a Aline e o Edugas pela apresentação brilhante que fizeram, todas as outras autoridades, amigos presentes nessa sessão. Primeiramente, nosso agradecimento à Câmara de Vereadores, que reconheceu e aprovou esta homenagem à Faculdade de Educação e ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas pelos 60 anos de história, encaminhada pelo vereador Márcio Patucci. Ao vereador Márcio Patucci, nossa gratidão e reconhecimento ao seu compromisso com o desenvolvimento social de Passo Fundo, pela sua postura dialógica e, especialmente, seu engajamento com projetos que promovem a dignidade e o bem-estar dos passofundenses. Compreendemos, senhores, que esse não é um movimento concluído. Aliás, é um movimento sem fim. E emprestamos essas palavras de Boaventura de Souza Santos para afirmar que o caminho percorrido até esse momento, de modo coletivo, nos mobiliza para muitas outras décadas. Com a intensificação do movimento migratório e de urbanização, parte do processo global das transformações econômicas e sociais do país, na década de 1950, emergiu a necessidade do ensino superior no interior do estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Passo Fundo, que indicou a formação para profissionais liberais e para a formação de professores. A criação da Faculdade de Filosofia, em 1957, envolvendo os cursos de Filosofia, Letras Anglo-Germânicas e Pedagogia, colaborou junto com outros cursos e faculdades para o surgimento da Universidade de Passo Fundo, que carrega, desde o seu princípio, a identidade da comunidade regional e, conforme o Plano Institucional de Formação de Recursos Humanos da Universidade de Passo Fundo, de 94, a UPF não surgiu por um ato de generosidade, ou de governante ou de político. Foi conquista da comunidade, de um coletivo que desejava o desenvolvimento desta cidade e também desta região. Isso, com certeza, contribuiu, junto com outros indicadores, para definir o modelo que a identifica até hoje como universidade comunitária. Do primeiro vestibular realizado pela Faculdade de Filosofia, envolvendo os cursos de Filosofia, Letras e Pedagogia, na época, 62 candidatos se inscreveram, e hoje, no nosso vestibular de verão de 2018, o IFCH, com os cursos de Letras, Filosofia, Psicologia, História e Secretariado Executivo, e a Faculdade de Educação, com os cursos de Pedagogia, Serviço Social e Design de Moda, totalizaram 537 inscritos. Esse percurso de despojamento e de busca para a formação humana das pessoas e, com elas, a formação da região, revela avanços nos cursos de graduação das duas unidades acadêmicas.
Nessas 6 décadas, as 2 unidades acadêmicas já formaram aproximadamente 15 mil pessoas, que advém de mais de 100 municípios da região norte do Rio Grande do Sul e dos estados de Santa Catarina e Paraná, do total dos 73 mil titulados pela Universidade de Passo Fundo. São projetos materializados a partir da formação humanística, cidadã e técnico-profissional. A qualidade das práticas acadêmicas dessas unidades, associadas ao projeto da universidade, são sustentadas pela indissociabilidade do ensino, da extensão e da pesquisa, pois como sujeitos do e com o mundo, para assumir a responsabilidade que lhes são atribuídas no cotidiano da vida e no mundo do trabalho. Torna-se, assim, necessário conhecimentos produzidos no âmbito da pesquisa e da extensão. Cabe também rememorar que a travessia dessas 6 décadas é inscrita fortemente pela extensão em seus múltiplos projetos e programas que brotam das necessidades e demandas da comunidade regional no campo da educação, das políticas sociais, do comportamento humano, dos processos organizacionais, da educação tecnológica, da linguagem, dos processos histórico-culturais. Podemos afirmar que não poderíamos ser o que hoje somos, nem poderemos continuar senão na relação com a comunidade. Tal interlocução, dialeticamente, produz saberes e práticas que, refletidas, ressignificam os processos da vida e da academia. A Faculdade de Educação e o FCH ramificam ações na região sul, sudeste e norte do país, a partir de convênios com governos municipais, estaduais e governo federal. Nas últimas 2 décadas, as 2 unidades já atenderam mais de 200 municípios, envolvendo-os com projetos de extensão e de pesquisa. O desafio da sociedade complexa em que vivemos exige um olhar permanente, atento e ético para capturar as prioridades, potencialidades e emergências que, entrelaçadas, produzirão novas compreensões e transformações. Nesse sentido, o professor Eldon Mil observa que o desejo de contribuir para a construção de um mundo possível, mais justo, solidário, feliz, faz com que novas frentes de trabalho se incorporem às ações que são realizadas e projetadas para os próximos anos. Além dessas questões já mencionadas, as unidades acadêmicas possuem diversos cursos de pós-graduação lato sensu que potencializam a formação continuada dos profissionais. A pós-graduação estrito sensu, com programas de pós-graduação em educação, programa de pós-graduação em história e programa de pós-graduação em letras, sendo que programa de pós-graduação em letras e em educação, nesse ano, conquistaram o conceito CAP 5 e o programa de história, conceito 4, ocupando lugar de destaque no ensino da pós-graduação no Brasil. A história da Faculdade de Educação e do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, nos seus 60 anos, é atravessada por múltiplos movimentos políticos, sociais, culturais, econômicos e educacionais, que estamos vivendo e vivemos em nosso país. Demonstra o permanente trabalho com projetos que contemplam as necessidades e potencialidades, bem como os desafios da educação, especialmente com a comunidade passofundense e regional. No estar sendo, se assentam e se rejuvenescem no ensino, na extensão e na pesquisa, interdependência necessária para constituir processos acadêmicos qualitativos que, ao mesmo tempo, respondem às exigências internas e externas, como também transformam as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Nesse movimento inconcluso de formação humana, percebe-se que o diálogo, a participação, a vinculação com projetos socioeducativos, o sentimento de pertencimento, o trabalho coletivo, congregados, inscrevem a identidade político-pedagógica das 2 unidades acadêmicas, possibilitando protagonismo e representatividade em múltiplas iniciativas. No entanto,
apesar dos esforços e conquistas, tem-se a compreensão do quanto é necessário um trabalho em comunidade e de modo criativo, ético e amoroso, no sentido freiriano, para enfrentar as candentes e complexas questões globais e específicas que envolvem o compromisso social da FAED, do IFCH e da Universidade de Passo Fundo. Diante de seu percurso, enquanto unidades que representam, nesse momento, a Universidade de Passo Fundo, nessa honrosa homenagem concedida por esse Parlamento, nós gostaríamos de dizer que renovamos nosso compromisso para o desenvolvimento da nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa região, frente aos tensionamentos externos, contradições e conhecimentos produzidos, pois muitos são os desafios que temos pela frente para termos muitas décadas de longevidade. Queremos renovar compromisso social nesta Casa do Povo para que possamos, de modo entrelaçado e coletivo, em nome do desenvolvimento e da formação humana das pessoas, continuar uma caminhada que possa ter outras conquistas e constante revitalização das ideias, pensamentos e práticas. Por fim, gostaria muitíssimo de agradecer a todos que estão aqui, em especial as comunidades de professores, professores aposentados, professores que, de um modo ou de outro, estão engajados no movimento da Universidade de Passo Fundo, representados pelas duas unidades nessa sessão. Por fim, queremos retomar o pensamento de Boaventura e dizer que é um movimento sem fim. Não longe daqui, e com muitos outros, a Faculdade de Educação e o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas continuarão escrevendo outras páginas da história. Muito obrigada. Nós convidamos a equipe técnica para projetar 2 vídeos das unidades acadêmicas. Com foco na formação humanista, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas tem papel fundamental na consolidação da UPF como instituição de ensino superior. O Instituto tem compromisso com a comunidade acadêmica na garantia do acesso ao conhecimento técnico-científico, na oferta de condições adequadas para a construção de novos saberes e, consequentemente, com a formação da autonomia, qualificando o exercício profissional e a vivência em sociedade. No IFCH, você pode escolher uma licenciatura, Filosofia, História, Letras Espanhol e Letras Inglês, ou um bacharelado, Filosofia, Psicologia e Secretariado Executivo. A unidade também oferece cursos de especialização, mestrado e doutorado. O corpo docente é um dos diferenciais do IFCH. Em sua maioria, mestres e doutores comprometidos com o ensino de qualidade, produção científica e forte inserção social. Por meio do Instituto, são mantidos importantes espaços de pesquisa e extensão abertos à comunidade. As iniciativas também proporcionam o estímulo à leitura e à formação continuada. Venha fazer parte do IFCH, que há 6 décadas tem tradição no ensino, na pesquisa e na extensão, formando bacharéis e professores pesquisadores.
faça a diferença. Venha para a UPF. A Faculdade de Educação tem papel fundamental na formação de professores, designers de moda e de assistentes sociais na região norte do Rio Grande do Sul, desenvolvendo projetos de integração com a comunidade por meio da extensão, práticas de pesquisa, discussões sobre processos educativos, políticas sociais e de desenvolvimento tecnológico, que colaboram para a transformação da realidade social e educacional. A FAED acredita na formação de profissionais genuinamente humanos, éticos e preparados para enfrentar desafios do cotidiano. Por isso, orienta-se pelo diálogo e a participação para o planejamento, coordenação e avaliação dos processos pedagógicos na perspectiva da gestão democrática, que forma não apenas profissionais tecnicamente competentes, mas comprometidos socialmente. Os projetos e ações da extensão e pesquisa, articulados com o ensino, reforçam a formação humana, crítica e cidadã dos profissionais e o compromisso com o desenvolvimento da região. Com suas peculiaridades, trabalham a partir dos diferentes territórios e problematizam temas relevantes da comunidade, capacitando profissionais a encontrar soluções em seus campos de atuação. São processos que formam e transformam. Na Faculdade de Educação, você pode escolher entre cursos de pedagogia, serviço social e design de moda. Além dos cursos de graduação, a unidade possui o programa de pós-graduação em educação, com cursos de especialização, mestrado e doutorado. Venha fazer parte da história da FAED e juntos vamos construir a sua formação acadêmica. Nós convidamos agora os representantes das duas unidades e especialmente a professora Jalila para entregar um kit ao vereador, um kit representativo das produções acadêmicas do IFCH e da FAED. As sacolas estão deste lado de cá e convido também representantes para entregar para os vereadores aqui da casa, uma recordação das produções das nossas unidades e deixaremos um kit para a Câmara de Vereadores. Pediria que as pessoas podem passar pela minha direita. A professora Jalila foi professora, por muito tempo da nossa universidade, especialmente da Faculdade de Educação, e uma batalhadora, na educação básica e mãe do vereador, que vai fazer a entrega para o Márcio. Tá? Pode ser? Vamos lá. Vereador Patrick, então. Uhum.
Eu agradeço, senhores vereadores, estourando já o meu tempo em quase 1 minuto, mas reconhecida a importância da homenagem